E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Instagram, para o pessoal do Meet, a Maria, o Francisco, a Maria Helena, o Adilson, amém, amém, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar aí pelos grupos no WhatsApp, o áudio, amém, glória a Deus. Hoje a gente vai começar e finalizar um livro, gente, glória a Deus, mais um livro que a gente vai ler. É o nosso 21º livro, tá? 21º livro, tá? Então hoje, quando terminar essa aula, a gente vai poder falar, li e compreendi, estudei 21 livros da Bíblia, né? Não é li de qualquer jeito, né? Igual aquela pessoa que ouve, mas não escuta, né? Não, eu li, estudei, compreendi 21 livros da Bíblia. Então, hoje é o nosso 21º livro, que a gente vai começar e finalizar, tá? Dá pra gente fazer isso, gente, são 3 capítulos, tá? O primeiro e o segundo capítulo são os 15 versículos, 13 versículos por aí. O último é o maiorzinho, que é uns 17, 19 versículos, se eu não me engano. Mas, é uma grande história contada. Então, é rapidinho, a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Eu vou contextualizar aqui a mensagem de Naum, pra gente entender o que ele tá falando, como que é esse contexto do que ele tá dizendo, tá? O livro de Naum é no mesmo esquema do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, tá? Então, a gente lembra que o livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, é uma profecia para outro tempo, né? Para ser cumprida mais para frente. E o livro de Naum é a mesma coisa. É uma profecia que vai ser cumprida, gente, e o nível de detalhes que Naum dá é extraordinário. E os detalhes que ele dá no livro dele, gente, acontecem e são documentados pela arqueologia, são documentados através de documentos históricos, né, de grandes historiadores, tá? Então, a gente tem comprovantes, tá? A gente tem comprovantes ali por meio de argila, né, aquelas inscrições na argila, em pedra e tal, que antigamente diz a profecia que ele diz, tá? Nível de profecia, de detalhes da profecia de Naum. Foi o que eu disse, tá ali equilibrado com Isaías, tá? Então, gente, ele é um grande profeta. Ele é um grande profeta, a gente vai ver. Eu vou falar para vocês e vou até falar sobre... eu até anotei aqui, tem um historiador, né? Eu acho que ele é grego. Eu anotei aqui, não sei se ele é grego ou é romano. Mas existem vários, eu anotei o nome de uns 4. Mas tem um historiador que eu anotei um trecho do que ele diz no livro dele. E ele fala como é que Nínive foi destruída. E, gente, os detalhes da profecia de Naum se cumpriram. Os detalhes, tá? Então, caramba, esse cara, o nível da profecia dele é um nível detalhista. E ele já começa desse jeito, ele já começa dizendo, olha, quem tá falando é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que movimenta tudo. E ele começa já a falar que é Deus. E esse vem vindo no mesmo contexto de Isaías, né? De que Deus é Deus a esse nível, de lançar essa profecia que se cumpre nos mínimos detalhes. Gente, tem detalhes aqui extraordinários que Isaías ia falar, que Naum diz e se cumprem, tá? Então eu vou falar tudo isso hoje para vocês. Eu vou falar onde vocês conseguem achar isso, né, em documentos arqueológicos. Eu já mandei para vocês no grupo de WhatsApp. Tem 2 grandes bibliotecas que eu pesquiso e lá eu encontro documentos arqueológicos. Então eu lembro que eu até mandei para vocês, porque o prisma de Taylor que a gente estudou, né, tem o prisma da Babilônia, tem alguns documentos, e nessas 2 bibliotecas você consegue ver. Você vê lá a tábua, dá pra ver tudo certinho, gente. É extraordinário, tá? Então eu vou falar pra vocês quais são os documentos, se vocês conseguem fazer uma pesquisa e depois vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mas é extraordinário. O nível de cumprimento dos detalhes da profecia de Naum é extraordinário. E é um livro muito interessante para a gente estudar. Eu vou explicar todo o contexto histórico. É um livro que, gente, em todos os templos religiosos que eu fui, eu nunca vi a pregação desse livro. Nunca vi ninguém pregando. Tem tantos outros livros também tão importantes que eu nunca vi também sendo pregados. E são livros importantíssimos. São livros muito, muito importantes para a gente
compreender um pouco mais sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, como é que Ele trabalha, qual é o caráter dele, né? Quais os atributos de Deus. Tudo isso vai revelando mais sobre Deus, né? A gente lembra o livro de Jonas, né? O livro de Jonas nos traz um Deus compassivo, né? Que tem muita gente que fala, o Deus vingativo do Antigo Testamento, né? Caramba, o livro de Jonas mostra um Deus totalmente compassivo. Um Deus que perdoa Nínive, né? E agora a gente vai ver um Deus irado com Nínive. E eu vou falar sobre a cronologia histórica, porque faz pouco tempo que a gente estudou o livro de Jonas, né? Então, como a gente lembra, o povo, no momento da pregação de Jonas, se converteu. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus disse que esse povo foi salvo. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, a conversão deles, gente, perdurou até a morte. Eles foram salvos, esse povo da conversão de Jonas. E agora a gente vai ver que Deus vem irado contra o povo de Nínive. Mas aqui já não é mais o povo que Jonas pregou. Uma nova geração surgiu, tá? E a gente vai ver isso, eu vou comprovar isso agora, eu vou falar aqui para vocês. O tempo histórico que a gente está aqui. Quanto tempo faz que Jonas pregou, né? Porque agora já é uma nova geração, tá bom? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente, então, começa a estudar esse livro e finaliza esse livro hoje. Glória a Deus, o nosso 21º livro de estudo. Ai, amém. Glória a Deus. Ai, Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai, obrigada. Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Deus, nos perdoa, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor, nós somos falhos, Pai, nós ainda estamos muito longe daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Então nos ajuda, Senhor, nos purificando, nos limpando da nossa imundície, porque nós reconhecemos que somos apenas pó e precisamos de Ti, Senhor, sem Ti nós nada somos, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos lava, nos purifica e nos santifica, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a Tua verdade. Nos ensina, Senhor, os Teus atributos, o Teu caráter, Pai. Nos ensina mais de Ti, porque nós queremos ser conhecedores, Pai, plenos da Tua palavra. Nós queremos ser conhecedores da Tua verdade. Nós queremos Te conhecer, meu Deus, em intimidade, Pai. Nós não queremos Te conhecer pelo que os outros dizem, mas nós queremos Te conhecer, meu Deus, com uma experiência profunda contigo, com intimidade. Então se revela a cada um de nós através da Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos faça compreendê-la, Senhor, sem nenhum desvio humano, sem nenhuma corrupção, meu Deus, de falha humana, mas que a Tua palavra se revele a cada um de nós através da Sua forma genuína, Pai, através da Sua mensagem original, Senhor, que venhamos a compreendê-la sem nenhum vício, Pai, que venhamos a ouvir somente o que o Senhor quiser falar conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, nos torna conhecedores, Pai, deste livro. Nos apresenta, meu Deus, essa mensagem neste livro e nos faça, Pai, refletir sobre ela. Que a Tua palavra venha, meu Deus, a penetrar em nós como ela mesma promete. Mas ela promete ser mais afiada do que uma faca de 2 gumes, Senhor. Que ela entra penetrando aquele que a ouve. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus, que ela entre nos cortando, nos trazendo à tona, Pai, os nossos pecados, para que venhamos a nos arrepender deles verdadeiramente. Que venhamos, meu Deus, a buscar a Tua presença, que venhamos a ser transformados e andarmos pautados na Tua palavra, Pai, andarmos em obediência, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a obediência, Pai, porque a Tua palavra diz que nós somos aperfeiçoados através dela, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a obediência. Pai, nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, Senhor. Guia os nossos passos, que a Sua luz ilumine o nosso caminho, endireita as nossas veredas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor estique para conosco a Tua paciência, desvie de nós a Sua ira, Senhor, em nome de Jesus, porque nós, meu Deus, pecamos, nós somos cabeça dura, Senhor, mas não se irrite para conosco, que a Sua paciência seja ao nosso favor, que a Tua benignidade seja sobre nós, que venhamos a experimentar da Tua graça e da Tua misericórdia e da Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas, Senhor.
Em o nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos conduza nessa estrada pela mão, que o Senhor nos guie com mansidão, que o Senhor fale amavelmente aos nossos ouvidos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos carregue no colo para que não venhamos a tropeçar e cair em nenhuma pedra, porque Deus, nós declaramos que se o Senhor, meu Deus, nos guiar nessa jornada, se o Senhor vier conosco, nós não teremos medo de nada, Pai, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é quem nos socorre sempre, Pai. E a quem mais, meu Deus, nós buscaríamos na nossa hora de angústia, se é Tu quem nos socorre sempre, Senhor. Então em Ti, meu Deus, nós descansamos, debaixo de Tuas asas nós nos colocamos, Senhor, porque não há um outro lugar para estarmos senão na Tua presença. Nós depositamos em Ti, Pai, e esperamos em Ti tudo aquilo que hoje nós ansiamos, meu Deus, todos os nossos problemas, todas as nossas questões, todas as nossas frustrações, todas as nossas feridas da alma, tudo aquilo, meu Deus, que nos aflige, todas as correntes que ainda nos cercam e nos afligem. Meu Deus, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, porque só Tu salvas, Deus, só Tu libertas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós descansamos debaixo das Tuas asas, sabendo que o Senhor, meu Deus, já nos libertou, que o Senhor já nos salvou, Pai. Porque, meu Deus, aquele que espera em Ti jamais é frustrado, Senhor. A Tua palavra diz que os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra. A Tua palavra diz que o Senhor quer para nós a vida e não a morte. Deus, a Tua palavra diz que os Seus pensamentos e os Teus planos são maiores do que os pensamentos e os planos que nós temos para nós mesmos. E é por isso, Deus, que nós queremos que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e não a nossa. Senhor, não nos entregue jamais ao nosso próprio coração. Não nos entregue jamais ao nosso próprio querer. Porque o nosso coração é enganoso e nós somos falhos. Mas que a Tua vontade, meu Deus, se realize em nossas vidas e nessa terra. Como já é feita nos céus, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós temos prazer em Ti, Pai. Nós temos prazer no Teu querer. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus planos jamais podem ser frustrados. Então, estamos aqui, Deus, para que todos eles se cumpram em nós e através de nós, Senhor. Nos usa poderosamente para o Teu reino. Oh Deus, derrama sobre nós ousadia, intrepidez, para que venhamos a falar sobre a Tua palavra sem nenhuma barreira, que venhamos a pregar sobre a Tua verdade, Pai, sem nenhum vício, mas que o nosso falar, meu Deus, seja genuíno, que o nosso falar, meu Deus, seja guiado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Oh Deus, em nome de Jesus, nos derrama do Teu dom, conforme a Tua vontade, Pai, para nos usar, meu Deus, de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus, nós renunciamos neste momento a qualquer aliança que um dia fizemos a Satanás, qualquer aliança que um dia fizemos com o mundo dele e com ele, nós renunciamos neste momento. Se um dia demos alguma permissão a ele, se um dia, mesmo que sem querer, nós demos alguma permissão a ele, nós renunciamos neste momento, Deus, porque nós não servimos a dois senhores, nós servimos somente a Ti, Deus. Nós queremos que o Senhor governe as nossas vidas, Pai, e nós confiamos no Teu governo, Senhor. Então vem, Deus, e toma posse do que é seu. Ó Senhor, vem com Teu Santo Espírito e nos transborda, Pai. Transforma cada pedaço do nosso ser. Nos faça experimentar todos os Seus atributos, todo o Seu caráter. Nos faça, meu Deus, sermos Cristo nessa terra. Que o Seu Santo Espírito venha nos inundar com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e que venhamos a ser a Bíblia viva que as pessoas lerão, que venhamos a ser um testemunho fiel acerca do Teu nome, que não venhamos jamais a Te envergonhar, Pai, nem no oculto, nem no privado, nem no público, Deus, que venhamos a honrar o Seu nome para todo sempre, que venhamos a ter a compreensão de que não nos responsabilizamos mais pelo nosso próprio nome, mas nos responsabilizamos pelo nome da família que recebemos, a família de Cristo. E temos hoje a responsabilidade de agir de acordo com esse nome que recebemos, Senhor.
que tenhamos essa consciência para não te envergonharmos jamais. Nos ensina, Deus, nos ensina a obediência, nos ensina a tua palavra para que possamos obedecê-la. Porque, Deus, se temos cometido pecado contra ti, se temos errado, Senhor, é por falta de discernimento, é por falta de entendimento. Então, Deus, nos ajuda a entender a tua palavra, nos ajuda a entender a tua voz e a tua mensagem. A tua palavra diz, Deus, que todo aquele que clamar a ti pedindo sabedoria a receberá. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti e pedimos, nos conceda da tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus, para que possamos, com sabedoria, ler a tua palavra e entendê-la. Que possamos, com sabedoria, praticar essa palavra. Que possamos, com sabedoria, ensinar essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor nos revista com a sua armadura. Coloque em nós o seu capacete, para que nenhuma seta de Satanás penetre em nossas mentes. Que não venhamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás. Que não venhamos a ser enganados pela falsa doutrina. Que não venhamos a ser enganados pelos falsos mestres. Mas que a tua verdade seja revelada aos nossos olhos. Que a tua verdade seja revelada aos nossos ouvidos. E que a tua verdade seja revelada aos nossos corações e à nossa mente. E que venhamos a ser transformados, meu Deus, através dessa palavra grandiosa. Obrigada, Pai, por tamanho amor. Obrigada pelo alimento de cada dia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Como disse Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E glória a Ti por isso, Deus. Ebenezer, amém. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém, Deus. Que o Senhor nos conduza nessa aula e nos ensine mais acerca de Ti, nos instruindo através do livro deixado por Naum, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos entender em Naum, tá? Então, Naum, a gente está em Naum, capítulo 1. Primeiro, a gente está entre o 9º e 11º ano do reinado de Josias. Então, vamos lembrar o que está acontecendo aí na história? Ezequias morreu, né? Então, a gente lembra que Ezequias morreu. Depois que Ezequias morreu, a gente lembra, vamos voltar mais um pouquinho aí, porque a gente vai falar da Síria hoje, né? Então, vamos voltar mais um pouquinho. A gente lembra que Senaqueribe, o antigo rei da Síria, invadiu as terras de Judá, tá? E isso aconteceu no ano 701 a.C. Dentro desse contexto, a gente lembra que Ezequias ficou muito doente e Ezequias ia morrer. Então Deus, né, Ezequias se humilhou diante de Deus, clamou a Deus para que Deus desse mais tempo de vida para ele. Então Deus teve compaixão, né, de Ezequias e acabou concedendo a ele o desejo da oração dele. Deu para ele mais 15 anos de vida, tá? E esses 15 anos de vida de Ezequias foi quando Manassés nasceu, que é o herdeiro dele, de Ezequias, que vira rei e toma o trono ali, né? Então a gente lembra disso, desse aspecto, tá? Onde houve a invasão ali de Judá. Eu não vou falar sobre o período de conversão ali, que a gente já falou bastante, tá? Então eu vou focar agora mais na Síria. Então a gente lembra que Senaqueribe foi invadir as terras de Judá. Ele não conseguiu invadir Jerusalém. Deus fez um grande livramento, matou 185 mil soldados assírios. Então, diante dessa grande derrota, a gente lembra que Senaqueribe voltou para a terra de Nínive e lá ele viveu por 20 anos ainda. E depois que ele morreu, só que foi morto lá pelos 2 filhos que mataram ele, né? Mas ele ainda viveu 20 anos. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que aqui Ezequias estava em Jerusalém, Senaqueribe voltou para Nínive. E a invasão tinha acabado de acontecer. Ezequias ganhou mais 15 anos de vida por causa da oração dele e Senaqueribe ainda viveria 20 anos de vida. Então, Senaqueribe ainda viveu 5 anos a mais do que Ezequias viveu, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Judá começou a ganhar muita fama ali, né? O povo começou a ir visitar Jerusalém, porque qual cidade que havia resistido à Síria? Nenhuma.
A gente vai ver hoje que até o Egito caiu, a gente viu na aula passada, né, já. Egito caiu, Tiro caiu, né, a Fenícia caiu, a Arábia caiu, todo mundo já caiu, mas Jerusalém não caiu. O reino de Judá não caiu, né? Eles perderam algumas terras com Senaqueribe, a gente lembra. Mas o reino de Judá, diminuído, permaneceu ainda ali intacto e a Síria não o tomou, tá? Então, a gente lembra que dentro desse contexto, Ezequias saiu vitorioso, porque a Síria fugiu, apesar dele não ter levantado uma só espada, né? O livramento veio de Deus, foi Deus quem matou 185 mil soldados assírios. Então, Senaqueribe ficou assustado, Senaqueribe ficou com medo de Deus e fugiu. Foi-se embora lá para Nínive. E nesse contexto, Ezequias ficou e a cidade de Jerusalém, o reino de Judá começou a ser muito visitado, né? A gente lembra que o povo queria muito conhecer que cidade é essa que conseguiu resistir à Síria. Que povo é esse que fez a Síria correr? Eu quero conhecer que Deus é esse que venceu a Síria, porque nenhum Deus até então havia vencido o Deus da Síria. Que Deus é esse de Jerusalém que conseguiu vencer o Deus da Síria? Então as pessoas começaram a visitar, o comércio em Jerusalém cresceu, né? Então as pessoas iam lá, as riquezas, Jerusalém começou a se tornar um reino muito próspero. As pessoas iam lá e era costume você ir visitar alguém e levar um presente. Você tinha que levar alguma coisa, era de praxe, não é igual hoje você vai visitar na cara larga e ainda come na cada pessoa, faz isso pro outro, né? Não. Antigamente você tinha que levar um presentinho. Imagina um rei. Imagina se você vai visitar um rei. Então, assim, Ezequias começou a enriquecer. Ezequias começou a se tornar muito próspero, porque as pessoas iam lá visitar ele e levavam muitos presentes dignos de rei, né? E nesse contexto, ele foi enriquecendo, ganhando fama. Os reis vinham visitar Ezequias. E o coração de Ezequias começou a se perverter. O coração de Ezequias começou a ficar muito soberbo. Ezequias começou a ficar muito orgulhoso de si. E Deus percebeu isso. Então Deus foi testar Ezequias, a gente lembra. E Ezequias havia recebido uma caravana ali da Babilônia, né? Eu até expliquei sobre isso, que eles não eram da Babilônia, eram ex-babilônios que foram expulsos da Babilônia e queriam fazer um motim e voltar para a Babilônia, tomar a Babilônia de novo da Síria, né? E eles foram lá visitar Ezequias na intenção de fazerem uma aliança, na intenção de retomar a Babilônia. E Ezequias sabia disso. E Deus então se afasta de Ezequias para que o que está no coração de Ezequias se manifeste. Então Ezequias, ele deixa que o orgulho dele seja manifestado. Então ele não passou na prova de Deus. E a gente lembra que por causa disso, Deus então lança sobre Ezequias uma profecia. E diz assim, olha, por causa do seu pecado, agora a sua descendência vai ser levada para a Babilônia. E tudo que tem aqui vai ser levado para a Babilônia. Nada mais restará aqui nesse lugar. O templo vai ser destruído, essa cidade vai ser destruída, as muralhas vão ser destruídas, não vai mais restar Jerusalém. Porque você preferiu mostrar todo o ouro e atribuir ao ouro a sua vitória contra Senaqueribe. Nada mais vai restar aqui. E Deus falou isso por meio de Isaías, a gente lembra, né? Dentro desse contexto, a gente lembra que Isaías, então, começou a pregar sobre isso, né? Isaías falou isso primeiro para Ezequias, né? Quando Ezequias ouviu isso, essa mensagem, e Isaías ainda fala, olha, e Deus ainda diz que os seus descendentes que morarem no palácio, porque lá vai ser todo mundo escravo, lá vai ser todo mundo, lá não vai ser todo mundo nobre no bem bom, não. Lá vai todo mundo sofrer. E os que morarem no palácio, não fique achando que eles vão ter herdeiros e o herdeiro vai tomar o trono e vai sentar lá no palácio deles. Não, vão ser feitos eunucos, vão ser castrados, todos que morarem no palácio. Quando Ezequias ouviu isso, a gente lembra, Ezequias, ele ficou contente. Ezequias falou, tá bom, né, no meu tempo mesmo, não sou eu que vou ter que passar por tudo isso mesmo, tá bom. E ele não se arrependeu de imediato do pecado dele, tá? Nesse meio tempo, a gente lembra que o que acontece? Jonas é mandado ir pregar lá para Nínive.
né, que a gente estudou recentemente lá, a pregação de Jonas. Então, Jonas foi pregar lá para Nínive, né? Eu já expliquei para vocês o cálculo que eu fiz para chegar a essa data. Eu falei até que eu tenho um documento arqueológico, né, que eu me fundamentei para fazer o cálculo dessa data. Na época, quando a gente estudou a aula, eu falei. A gente lembra que Jonas pregou em Nínive provavelmente em 699 a.C., né? Então, 699 a.C. foi quando ele pregou lá em Nínive. Então, quem é que estava reinando em Nínive? Senaqueribe, tá? Isso é muito importante porque a gente vai falar agora sobre uma nova geração que vai morrer. Então, quando Jonas pregou lá para Nínive, aquele povo, a gente lembra que Jonas não chegou nem a pregar os 3 dias, que andava a cidade inteira em 3 dias. O primeiro dia que ele pregou, o povo já se arrependeu. No primeiro dia. E olha que ele pregou com má vontade, a gente lembra, né? Ele nem falava muito, ele falou, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. 40 dias essa cidade vai ser destruída, né? Ah, meu som tá baixo? Deixa eu ver. Aí eu vou ficar com o fone assim. Então, né, a gente lembra que ele falou, olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. 40 dias, ele não falava outra coisa, ele só falava, ele saía andando pra lá, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Ah, glória a Deus, acho que ele tava abafando aqui. Amém. Então, a gente lembra que o povo só ouviu isso e se arrependeu. O povo de Nínive, né? E se converteu. E então, Deus não mais destruiu Nínive. E a gente lembra que Jonas ficou chateado e tal, a gente falou sobre o livro de Jonas, tá? Então, agora, eis que se passaram 70 anos, tá? Então, da pregação de Jonas para agora, houve uma mudança aí de 70 anos. Gente, em 70 anos já é uma outra geração. Considerando que a Assíria era um reino totalmente militar, muita gente morria na guerra. Muita gente morria na guerra. A gente lembra também, né, que a expectativa de vida não era tão grande nessa época, tá? Então, considerando isso, a forma como eles viviam, né? A questão de higiene, questão a questão sanitária, tudo isso, né? Então, em 70 anos, plenamente aceito, consideravelmente válido ser uma nova geração, tá? Então, agora, Naum vem pregar, não é para a geração que Jonas pregou, mas é para uma nova geração, tá? Talvez 2 gerações à frente de Jonas, talvez. Né? Então, não é a geração que Jonas pregou. Então, quando Jonas pregou para os adultos da época e para as crianças da época. As crianças da época cresceram, morreram, os adultos também morreram, e eis que agora é uma nova geração. 70 anos depois é uma nova geração que não ouviu a pregação de Jonas, tá? Então, isso é muito importante para a gente frisar. Por quê? Porque Jesus disse que aquele povo foi salvo. Então, se Jesus diz que aquele povo que Jonas pregou foi salvo, foi salvo. Então, não tem como agora eles serem destruídos. Não é para esse povo que está sendo pregado aqui, é um outro povo, tá? Então, considerando isso, agora, né, a gente lembra, passaram-se 70 anos, tá? Então, desde a pregação de Jonas até agora são 70 anos. Então, o Ezequias viveu 15 anos ainda, depois ele morreu, aí teve o filho Manassés. Manassés, ele foi rei por 55 anos. Manassés foi ruim. No 50º ano do reinado dele, né, ele se converteu, a gente lembra, Manassés, né? Só que já era muito tarde, não houve muito efeito a conversão dele para o reino e nem para a descendência dele. Então o filho dele, Amon, começou a reinar. O filho dele, Amon, era muito ruim, a gente lembra, reinou só 2 anos e morreu, tá? Então, depois desse reinado de 2 anos de Amon, a gente lembra que quem foi que virou rei? Josias. E Josias é o cara do cumprimento da profecia, que a gente ouviu há tempos atrás, que a gente já leu, né? Que haveria um descendente de Davi que viria, chamado Josias. No tempo que a gente ouviu essa pregação, o Reino Norte ainda estava ali nas loucuras dele lá dos bezerros de ouro, né? E havia uma profecia de que de Davi viria um homem chamado Josias, e que esse homem Josias purificaria Samaria. É ele, tá? Então é esse Josias que a gente está estudando aqui agora. Então agora, Josias, ele vira rei com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade ele vira rei, e aos 16 anos
Josias, ele começa a buscar a Deus. E ele herdou de Amon, do pai dele, um reino totalmente idólatra. Um reino onde haviam estátuas de Baal, haviam altares para Baal, haviam imagens de Aserá, né? Então, ele herdou esse reino com 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele começa a conhecer Deus. E assim, então, ele vai ficando até os 19 anos. Dos 16 até os 19, ele passa conhecendo a Deus, buscando saber quem é Deus. E é dentro desse tempo, entre os 16 e 19 anos de idade, que Naum prega. E que Sofonias também prega, tá? Então, Naum prega não é para Josias. Naum não prega para Judá. Naum vai pregar para Nínive. Naum vai pregar para a Síria. Tá? Então a gente vai falar hoje, Sofonias prega para Judá, que a gente vai começar amanhã Sofonias, mas Naum ele prega para Nínive, tá? Uma coisa importante para a gente entender o livro de Naum, quem era rei nessa época que Naum vai pregar? Assurbanipal, ou ele tinha acabado de morrer, Assurbanipal ele tinha acabado de morrer. Assurbanipal, ele foi o rei mais cruel da Assíria. E isso é comprovado por arqueologia, a gente tem documentos históricos que comprovam isso. Ele foi o pior rei, ele era um rei muito cruel, ele fazia além das torturas, né? A Síria já era cruel, a gente lembra, né? Eu já falei aqui as torturas que a Síria fazia, mas ele era ainda pior, ele era muito mau, o nível de maldade dele era extremo, desse Assurbanipal. E ele reinou por bastante tempo. Bastante tempo ele reinou na Síria. E a sociedade em que ele reinou começou a refletir o reinado dele. Começaram a se tornar tão cruéis quanto ele. Como ele era um governador muito cruel, muito sádico, né? Que fazia muita tortura, tudo, o povo dele, os súditos dele, ficaram igual a ele. Também eram assim, tá? É dentro desse contexto que a gente está indo aí para o livro de Nínive. Assurbanipal, né? Ele tinha acabado de morrer aqui quando Naum começa a pregar, tá bom? No ano 612 a.C., a gente não tá aqui ainda em 612 a.C., tá? A gente tá em 630. A gente tá aqui em 630 a.C. No ano 612 a.C., Nínive cai. Só Nínive. A capital da Síria cai. E no ano 609 a.C., a Síria cai. Então surge a Babilônia, tá? Então a gente está muito perto já da ascensão da Babilônia, você vê, né? Então a gente está no ano 630 a.C., tá? E no ano 609 há a queda total da Assíria. Então os medos e os babilônios, eles vêm e destroem toda a Síria ali. E já está bem perto, 630 para 609, a gente está bem pertinho, 21 anos, né? A gente está bem pertinho, tá? Então, a gente está dentro desse contexto. Ele começa a descrever o que ele está vendo. É como se fosse, gente, um filme. É como se Naum estivesse vendo um filme e ele vai relatar pra gente o filme que ele está vendo, tá? E sobre o que é que esse filme que ele vai relatar pra gente tá passando, né? O que acontece nessa visão cinematográfica aí que ele tá vendo? A destruição de Nínive. Então, o que ele vai pregar pra gente? O que ele vai dizer que ele tá vendo? Ele tá vendo Nínive ser destruída. E a visão dele vem com detalhes. Ele começa a falar, olha, eu vejo um muro caindo, eu vejo a água entrando. A água tá entrando no palácio agora. Eu vejo as pessoas correndo e fugindo. Olha, eu vejo os cavalos se afogando. Ele começa a descrever isso, entende? E o que ele está descrevendo? Que visão é essa que ele está descrevendo? A destruição de Nínive, tá? É isso que acontece nesse livro. Esse livro é sobre isso, sobre essa visão que ele está tendo de Nínive sendo castigada por Deus e destruída. E Deus ainda fala, eu perdoei um povo lá atrás, que é o da pregação de Jonas. Mas eu não vou deixar que o mal se levante uma segunda vez. Foi uma vez só. Vocês estão querendo maquinar o mal contra mim de novo. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas parece que eles queriam invadir de novo Jerusalém, né? Parece que eles queriam mexer de novo com o povo de Deus.
E é por isso que Deus fala isso. Deus fala, não deixarei o mal se levantar uma segunda vez. Eu tô vendo que vocês estão tramando contra mim de novo. Foi uma vez só. Eu perdoei da outra vez. Agora, não. Agora é aniquilação. É nesse sentido, tá? Eu anotei aqui, porque o livro de Naum, ele é um livro que ele tem uma comprovação histórica fundamentada na arqueologia, fundamentadas ali em achados geológicos, documentada através de inscrições assírias, inscrições babilônicas, de documentos históricos, de historiadores, tá? Então, todo esse livro, o que esse livro relata, realmente bate com o que a história nos documenta que aconteceu. Então, os detalhes que Naum dá sobre a destruição de Nínive realmente aconteceram conforme ele profetizou que aconteceriam, tá? E onde é que a gente acha que esses achados, né, históricos que comprovam esse livro de Naum, essa profecia de Naum como um cumprimento de fato? As crônicas babilônicas, tá? Então, se você procurar lá nas crônicas babilônicas, você vai achar. Você procurar nas crônicas babilônicas sobre a queda de Nínive, né? A destruição de Nínive. Você vai achar esses detalhes que batem com o livro de Naum. O que mais você acha? Em escavações em Nínive, tá? Achados através de escavações dos arqueologistas, tá? O que eles acharam lá em escavações batem com o que ele está descrevendo aqui, como Nínive foi destruída, tá? Estudos geológicos ali do Vale do Tigre comprovam que nessa época realmente houve uma grande inundação na Síria, o que bate com o livro de Naum, tá? E inscrições assírias também confirmam, dizem, né? Existem inscrições assírias que foram achadas pela arqueologia, que lá na inscrição assíria, eles dizem que os palácios da Assíria são antro de leões. Eles mesmos denominavam ali como cova de leões, antro de leões. E Naum vai usar esse termo no capítulo, no livro. A Paz Luciene, ele vai usar esse termo também para falar. Vocês aí que são a cova dos leões, né? Então, por que ele vai usar esse termo? Porque ele está usando um trocadilho do que eles mesmos se diziam. Eles se diziam como leões, né? Eles se achavam como leões ali, ninguém escapa deles, eles são o máximo. E, inclusive, eles inscreviam isso nos palácios, nos muros, tá? E isso foi achado pela arqueologia. Fora isso, também foi-se encontrado restos das paredes queimadas, onde tinham desenhos de leões também, dizendo, combinando com isso realmente, que eles se denominavam como leões, como que eles conseguem pegar qualquer presa e ninguém escapa deles, tá? Então, eles mesmos se diziam assim. Eu anotei também alguns autores gregos e alguns autores romanos que dizem, descrevem a história da destruição de Nínive, e ela bate a história relatada por esses escritores, né, por esses autores gregos e romanos, elas batem com o livro de Naum, tá? E eu anotei aqui os nomes, Diodoro Sículo, Xenofonte, Teodoro de Siracusa e Políbio, tá? Eu até anotei aqui o que Diodoro diz, tá? Eu só anotei de um, mas o Diodoro, ele anota o quê? Que a muralha caiu pela enchente do rio, então ele declara que houve uma grande enchente do rio, e a gente já vai entender que rio é esse, tá? Eu vou explicar como era a estrutura da Assíria. Houve uma grande enchente do rio, e a enchente foi tão grande, né? Veio como uma onda com tanta força que quebrou a muralha. A muralha foi derrubada da cidade da Síria. E é isso que Diodoro descreve. Aí ele diz que então a cidade foi invadida, e bate com o que Naum diz. Naum fala exatamente esses termos. Naum diz que a muralha vai ser derrubada pela enchente. Naum diz exatamente isso nesses detalhes aqui que ele fala. Que vai haver uma grande enchente, vai haver uma inundação ali, os rios vão afogar a cidade, vai ser derrubado o muro e pela brecha é que o inimigo vai entrar. E foi assim que os medos e os persas entraram na Síria, em Nínive, né? Quando a muralha caiu de Nínive, os medos e persas entraram pela brecha que a muralha abriu, que a muralha deixou, tá? Então foi desse jeito que Nínive foi destruída. Outra coisa que tem escrito ali no livro de Diodoro é que o rei, né? O rei na época não era
o rei Assurbanipal, tá? O rei Assurbanipal, ele já tinha morrido. É outro rei aqui na época, não é Assurbanipal já tinha morrido. E o rei da época, o rei assírio da época, segundo o que Diodoro escreve, documenta, quando o rei da Assíria viu a grande destruição que estava caindo sobre Nínive, ele se trancou no palácio e tacou fogo. E morreu lá dentro por causa do fogo que ele tacou. É isso que Diodoro diz, tá? Então, Diodoro também relata que a cidade inteira queimou. Que a cidade inteira foi destruída e foi queimada. O que bate com o livro de Naum. Então, agora eu vou começar a ler o livro de Naum, tá, gente? Eu vou fazer a leitura num grande conto, tá? Então, como eu já expliquei bastante, eu vou fazer a leitura como um grande conto pra gente seguir aí e terminar esse livro hoje, amém? Versículo 1 do primeiro capítulo do livro de Naum, diz assim: esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão... Que Deus, por meio de uma visão, deu para Naum, que era lá da cidade de Elcos. Então, no versículo 2, Deus começa a dizer, né, através de Naum, através de uma visão, ele vendo tudo isso como se fosse um filme, né, assistindo a cena. O Senhor, Deus, ele é um Deus que ele não fica tolerando outros deuses. Ele é um Deus ciumento, ele é um Deus zeloso, ele faz questão, né, de que o nome dele não seja desonrado. Ele é um Deus que gosta de ser respeitado, ele não tolera outros deuses. E ele é um Deus que ele se ira e se vinga dos seus inimigos. Deus tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira castiga eles. Então no versículo 3 já chega falando, Deus não é mole. Porque a Assíria, né, eles eram muito assim pelo deus Assur deles, né? Então eles ficavam caçoando dos outros deuses, né? E certamente estavam caçoando aqui de Deus, a gente vai ver, porque eles já estavam planejando invadir Jerusalém de novo. Já estavam querendo invadir lá de novo e deviam estar caçoando do Deus de Israel, deviam estar caçoando do Deus de Judá, né? Por isso que Deus fala desse jeito. Deus já chega falando, olha, eu sou um Deus que eu não fico tolerando outros deuses, não. Eu sou um Deus que eu me vingo dos meus inimigos. E eu sou irado, viu? Não sou bobinho, não. Não sou um Deus mole. E eu tiro a vingança dos meus inimigos. Quando os meus inimigos querem se levantar contra mim, não conseguem. E eu os castigo. Na verdade, eu que faço mal aos meus inimigos. Então, no versículo 3 diz, o Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Eles estavam achando que Deus era bobo mesmo. Porque aqui Deus está falando, não, realmente, eu sou um Deus paciente. Eu sou um Deus que demora a se irar. Eu sou um Deus que demora para castigar alguém. Mas eu castigo. Mas eu não deixo quem é culpado sem castigo. Uma hora eu castigo. E é isso que Deus está falando. A impressão que dá é que eles estavam tirando uma, né? Que era um Deus mole, né? E ele está falando, não, eu sou paciente. Eu sou paciente, mas também eu sou poderoso. E eu não deixo sem castigo aquele que tem culpa diante de mim. Então aqui Deus continua dizendo, né? Eu ando por meio das tempestades. E eu também ando por meio dos ventos violentos. Eu também sei fazer tortura. Eu também sei castigar para doer. Eu também sei pesar a mão, Assíria. Porque é esse nível, né? A Assíria se achava. Como o nível de tortura deles era horrível. Então eles se achavam invencíveis, se achavam demais. E Deus está falando, não, eu também sei pesar a mão. Vocês sabem pesar a mão? Vocês sabem ser cruéis? Eu também sei. O meu andar é sobre as tempestades. O meu andar é sobre os ventos violentos. As nuvens, na verdade, são o pó que os meus pés levantam na hora que eu estou irado. De tão grande que é a minha ira, eu também sei ficar nervoso. Então, no versículo 4, Deus diz, eu repreendo o mar. E quando eu repreendo o mar, ele seca na hora. Eu faço com que os rios fiquem secos. Eu faço com que os pastos mais verdejantes sequem. Eu faço com que
os verdes ali que tinham flores murchem. Eu faço isso. No livro de Isaías, Isaías lança uma profecia contra a Assíria. E Isaías diz assim: ô Assíria, Deus está vendo o que vocês estão fazendo, viu? Deus está falando que vai mandar o castigo para vocês. Mas primeiro ele vai disciplinar Judá. Depois que ele disciplinar Judá, ele vai para você. E ele foi, através de Jonas. Só que eles se arrependeram. Só que agora eles se desarrependeram, né? É um novo povo, né? Não é o mesmo povo, né? Mas os descendentes desses que haviam se arrependido, né? Vieram piores do que era o povo de antes. Então, em vez de melhorar, ele piorou. O negócio tá pior ainda. E há um momento ali no livro de Isaías, que Isaías diz, olha, que Deus fala através de Isaías, né? Ó, vocês pensam que eu não tô vendo? Vocês se acham tal. Vocês ficam dizendo que vocês secam mares. Vocês dizem que vocês transformam lugares verdejantes em lugares secos. E eles se vangloriavam por isso, gente. Lugares que eram protegidos por água, eles conseguiam invadir. Então eles diziam o quê? Ah, eu seco mares. Não há nada que resista a mim. Quando eu tô com raiva, eu quero conquistar uma cidade, eu faço o mar secar. E vou lá, atravesso e conquisto a cidade. Então eles falam, aquela cidade que é verde, bonita, linda, que se revolta contra mim, quando eu quero, eu vou lá e destruo ela, que ela se torna inabitável. E eles falavam isso, eles se vangloriavam por isso. Eles falam, não, eu sou bom, eu seco o mar. E lá no livro de Isaías diz isso, que eles falam nesse termo. Vocês ficam dizendo, né, que vocês secam mares. Vocês ficam dizendo que vocês tornam terras férteis e inférteis. Vocês ficam dizendo que vocês fazem flores murchar, vocês têm todo o poder. E aqui Deus está dizendo, não, sou eu. Eu repreendo o mar e ele seca quando eu repreendo. Eu faço os rios ficarem secos. Sou eu quem faço pastos verdejantes como Bazã, como o Monte Carmelo, ficarem secos. Sou eu quem faço flores como as do Monte Líbano murcharem. Não são vocês. Vocês não são nada para mim. É isso que Deus está falando. Entende? Chegando nesse nível. Porque eles estão se achando muito a Assíria. Então, no versículo 5, Deus diz: na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados, né? Então, aqui ele está falando, na minha presença, Deus, né? Na minha presença, as montanhas tremem. Quando eu chego, até a terra treme. Quem dirá um ser humano que é só pó? Até a terra treme na minha presença. Os morros se desfazem diante de mim. Quando eu apareço, toda a terra e todos os seus moradores ficam arrasados, né? No sentido realmente, quando Deus caiu ali não, né? Quando Deus desceu ali sobre o Monte Sinai, né? Que tinha Moisés ali, a gente lembra, houve um grande terremoto, né? A terra não suportava, né? Havia fogo, saía fumaça do Monte Sinai. E a gente lembra que ficava tremendo, assim, todo mundo tremendo pra lá e pra cá e morrendo de medo do monte cair, do Monte Sinai cair. E é nesse sentido aqui que Isaías está falando. E quem é a Assíria? Quem é você, Assíria? Então, no versículo 6, continua. Quando Deus está irado, quem é que pode ficar de pé? Quem é que pode resistir à ira de Deus? A fúria de Deus, ela se derrama como um rio de fogo. Diante dele, até mesmo as pedras se arrebentam. É essa mensagem, né? A Assíria está achando que ela é intocável, é indestrutível. E Deus está falando, nada resiste a mim. E eu estou falando, eu vou destruir vocês. Então no versículo 7 diz, o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então Ele é um Deus que se vinga dos seus inimigos? Sim. Ele é um Deus poderoso? Mas Ele também cuida dos seus. Então aqui no versículo 8 diz, como uma enchente, Deus acaba com todos os inimigos dele. Ele manda com que os adversários dele vão todos para o mundo dos mortos, todos morram. Então agora no versículo 9 vem a mensagem para Nínive.
O que é que vocês estão planejando fazer contra Deus? Você vê que eles estavam arquitetando alguma coisa. Estavam arquitetando alguma coisa ali. Porque assim, a essa altura do campeonato, eles já tinham conquistado Egito, já tinham conquistado a Filístia, já tinham conquistado a Etiópia, já tinham conquistado Tiro, já tinham conquistado a Arábia, já tinham conquistado Fenícia. Gente, eles já tinham conquistado muitos lugares. Faltava Jerusalém. Faltava o reino de Judá. Então eles devem ter começado a arquitetar planos para conquistar o reino de Judá. Realmente, tem lógica. De acordo com a estrutura que a gente vê das conquistas, tem lógica. A única nação que faltava eles conquistarem era Judá. Eles queriam realmente tomar as terras de Judá. Então aqui diz, né? O que é que vocês estão planejando contra Deus? Deus vai destruir vocês completamente. Porque contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Uau! Lembra, né? A primeira vez que se levantou, Deus falou, eu vou julgar vocês, vou disciplinar vocês depois que eu disciplinar Judá. Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu. Só que agora está se levantando de novo contra Deus. E contra Deus ninguém se levanta duas vezes. É uma vez só. E é isso que a Bíblia diz no Novo Testamento. É essa promessa que é dada sobre Satanás. Porque no reino milenar, né? E até no outro reino, né, na outra terra, Deus diz isso. Se alguém se levantar, já vai ser aniquilado de uma vez. Deus não vai ter a paciência que teve igual agora, deixando aí Satanás fazendo. Não. O mal vai se levantar só uma vez. Depois que for destruído, Deus não vai deixar que se levante de novo. Deus não vai ter a mesma paciência. Foi o que aconteceu lá. Ele teve a paciência, até que pregou lá com Jonas. Se converteram. Pronto, acabou. É uma vez só que se levanta contra Deus. Não se levanta duas vezes. E aí está falando, então agora acabou. A Síria. Acabou, não tem jeito mais. Vocês vão morrer. Versículo 10. Como uma moita de espinheiros, como uma palha seca, assim vocês vão ser destruídos completamente. Da cidade lá de Nínive é que veio o homem com más intenções. Lá de Nínive é que veio o homem que planeja o mal contra Deus. Então você vê que há algum rei lá de Nínive, né? Ou Assurbanipal ou algum depois dele, que começou a planejar invadir Jerusalém e tomar ali o reino de Deus, o reino de Judá. Né? E é isso que ele está falando. O homem mau veio de lá. Então é alguém lá dentro que começou a planejar tentar invadir de novo Jerusalém. Então aqui no versículo 12, Deus diz, mas eu digo para o povo de Israel, os assírios serão destruídos e eles vão desaparecer. Embora eles sejam fortes e eles sejam numerosos, eu, na verdade, deixei que vocês já sofressem muito. E eu não vou deixar de novo. Que bonito. Então você vê que eles queriam perturbar o povo de Judá. Havia algum plano ali na Síria que eles queriam invadir a terra de Judá, queriam perturbar aquele povo. E Deus está falando, eu já castiguei muito vocês. E eu não vou fazer isso de novo. Que lindo, hein? Que amor extraordinário de Deus. Então no versículo 13 diz, eu os salvei já do poder dos assírios. Eu já livrei vocês da escravidão. Você vê que eles queriam fazer o quê? Levar eles escravos, levar eles de novo, né? Cativos, né? Eles queriam ter um domínio ali sobre o reino de Judá. E Deus estava, não, eu já livrei vocês. Eu já dei livramento lá na época de Ezequias. E acabou. Foi suficiente. Agora eu vou destruir Nínive. Não vou dar outro livramento. Eu vou destruir o inimigo. Eu já livrei, eu já salvei vocês uma vez. Não preciso salvar de novo. A salvação é uma só. E eu já salvei. E é essa promessa que Deus dá pra gente, né? No Novo Testamento. Deus diz isso. Que a gente foi salvo. Já tá salvo. Se levantar o mal de novo, Deus vai matar o mal. Deus não vai ter que salvar a gente de novo. Não vai precisar que Jesus venha de novo e Jesus... Não. Deus salvou uma vez só. E foi suficiente. A próxima vez que o mal se levantar, quem vai se dar mal é ele. É isso que é dito aqui também, né? Que bate com o que o Novo Testamento diz. Aí no versículo 14 então diz, a respeito do rei da Assíria, você vê que algum rei lá estava planejando alguma coisa, né? A gente lembra que Assurbanipal já tinha morrido nessa época, né?
Mas não sei se começou, né? Às vezes a Surbanipal que começou esse planejamento todo também, pode ser. Faz pouquinho tempo que a Surbanipal morreu aqui. E a Surbanipal era muito cruel, né? Então aqui diz, a respeito do rei da Síria, Deus diz o seguinte para ele: você não vai ter filhos. E assim o seu nome vai desaparecer. Eu vou destruir os ídolos. Eu vou destruir as imagens do templo do Deus de vocês. E eu vou sepultar. Pois ele não vale nada. Eu vou sepultar o Deus de vocês, porque ele não vale nada. Uau. E tá perto de acabar aqui, né? O reino da Assíria, a gente lembra. A gente tá aqui lá pro ano 630 a.C. E o reino... a queda de Nínive acontece em 612 a.C., mas o reino da Assíria cai completamente em 609. Então tá muito perto disso acontecer, né? É bem nesse sentido mesmo. Aí então no versículo 15 diz: vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais vai ser invadido por gente má, porque eles já foram completamente destruídos. Uau! O povo de Judá estava com medo, né? O povo de Judá estava com medo, estava com receio. A Síria era ainda uma potência, apesar de estar em declínio, ainda era uma potência, né? E eles estavam com medo. E Deus diz, não precisam ficar com medo. Percebam a boa notícia daquele que está na montanha gritando. Era o profeta aqui, né? Mas aponta para Jesus. E aqui era o profeta, dando notícias de paz, ou seja, dando notícias que não vai vir guerra. A Síria vai ser destruída, não vai ter guerra. Não fiquem com medo, não vai ter guerra. O inimigo de vocês vai ser destruído para nunca mais se levantar contra vocês de novo. A Síria vai ser destruída de uma vez só. Nunca mais a Síria vai ousar ameaçar vocês de novo. É nesse sentido que Deus está falando aqui. E isso aponta para o Novo Testamento, né? Para as mensagens, os pés daquele que traz uma boa mensagem, que é, claro, Jesus, né? O pé daquele que está na montanha trazendo uma boa notícia, né? Uma boa mensagem. Vejam ele traz a salvação, traz uma notícia de paz, né? Então se alegrem nele pela notícia que ele dá, porque o inimigo de vocês vai ser destruído e vocês nunca mais vão ser perturbados. Nunca mais. Então tem a ver realmente com Jesus também, né? E aqui diz, então, meu povo, vai festejar, vai fazer festa. Vai fazer festa por causa das boas novas que chegou. Por causa da boa notícia que chegou. Vai fazer festa. Vai oferecer para Deus tudo aquilo que você prometeu. Porque nunca mais você vai ser perturbado por essa gente má. Então agora a gente vai para o capítulo 2. Diz assim no versículo 1 do capítulo 2. Agora ele vai começar a descrever a destruição de Nínive, tá? Com os detalhes que eu disse que são comprovados. Então agora ele começa a descrever a cena. Lembra, é uma visão. Ele tá vendo como se fosse um filme e ele vai começar a descrever pra gente, como se fosse a gente assistindo um filme aqui cinematográfico, nesse sentido mesmo. Tá aqui uma visão cinematográfica pra gente. E ele começa então a descrever. Olha, o destruidor vai atacar lá a cidade de Nínive. Ele tá indo pra lá, atacar a cidade de Nínive. Ponham guardas nas torres de Nínive. Vigiem as estradas de Nínive. Chamem todos os soldados de Nínive e preparem-se para lutar. Versículo 2. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez, a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Aqui ele não está falando sobre Judá. Aqui ele está falando sobre o Reino Norte. Ele está falando que o Reino Norte é como uma árvore sem galhos. É uma terra que não tem povo. Então ele está fazendo uma promessa que resgataria também o Reino Norte. Você vê que havia uma promessa também sobre o Reino Norte. Mas eles não... Algo aconteceu ali, né? Eles não foram alcançados. Não foram. Mas havia... Né? Se o povo das 10 tribos ali tivessem, né, se arrependido, tal, né, eles teriam, havia a promessa aqui sobre eles.
Hoje é conhecida, quando você pesquisa, né, é conhecido como as 10 tribos perdidas. E né, não houve aquela... Não, são as 10 tribos perdidas, eles se perderam. Desde que eles foram levados pela Assíria, a gente mais pra frente vai falar sobre isso, para entender esse contexto dessa rincha que havia entre os judeus e os samaritanos. Mas eles se perderam. As 10 tribos que se perderam, e realmente se perderam. E aqui havia uma promessa para eles. No versículo 2 diz isso: o Senhor Deus ainda vai fazer com que a glória de Israel volte. Ainda há uma vergonha sobre Israel. As 10 tribos que foram levadas. Mas Deus ainda vai fazer com que a glória volte. A Bíblia diz que eles ainda vão voltar. Que as 10 tribos ainda vão aparecer. Que eles ainda vão retornar, vão se converter e vão retornar. A Bíblia diz isso. E aqui está dizendo isso, né? Deus ainda vai fazer a glória inteira de Israel voltar. A gente lembra que lá no Reino Sul eram 2 tribos, né? Benjamim e Judá. E tinha os levitas lá, tal, os sacerdotes, né? A tribo de Levi lá que ficou por causa do templo e tal, né? Mais pra frente são os fariseus ali e tal. Tinha também eles. Mas assim, o reino de Judá era composto por Benjamim e Judá, né? Paulo era benjamita, né? Era Benjamim e Judá. Tinha alguns ali, um ou outro, né? De Manassés, que tinham fugido. A gente lembra que tinha um pessoal que fugiu, ficou lá em Judá, né? Mas eram poucos, né? Eram poucos. A maior parte mesmo era Judá e Benjamim e a tribo de Levi, que eram os sacerdotes levitas ali. Aí então o versículo 2 diz isso: o Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel, mas uma vez a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Vocês ainda vão voltar a ser o que eram antes dessa terra ficar vazia, como se fosse uma árvore sem galhos, né? A terra sem povo, né? Havia um povo lá, a gente lembra, né? Que foi um povo que a Assíria colocou, só que não era o povo de Israel. Depois até voltaram alguns sacerdotes, entre aspas, né? Para ensinar ali a adoração, porque leões começaram a invadir quando esse povo voltou. A gente lembra, né? Quando esse povo voltou, não. Quando esse povo que não era o povo de Israel foi morar lá. Então vieram leões e ficavam, né, devorando as pessoas ali. E percebendo isso, então o rei da Síria da época fala: não, vamos mandar lá sacerdotes para ensinar esse povo a adorar o Deus lá. E o sacerdote ensinava errado, né? Porque eles adoravam o bezerro de ouro. E ficou assim, ensinando o bezerro de ouro, né? E alguns sacerdotes voltaram, né? Alguns, a gente lembra que os sacerdotes ali das 10 tribos não eram levitas, né? Os levitas tinham ido embora para ajudar, para adorar no templo de Deus. Então eram outras tribos ali, né? Então aqui no versículo 2 diz isso, que ainda vai ter um resgate, né? Que eles ainda voltariam, né? Versículo 3 então diz: os soldados inimigos, agora começa a descrever a luta, a batalha entre os medos, babilônios e a Assíria, tá? Então assim, quem é que vai conquistar a Síria? Quem é que destrói Nínive? Não é só a Babilônia, né? A Babilônia, ela vai ser tomada pelos caldeus, né? Daqui a pouquinho, tá perto já, o pai de Nabucodonosor vai conquistar a Babilônia. E ele vai fazer uma aliança ali com os medos, e eles vão conquistar a Síria, os medos e os babilônios juntos. E agora começa a descrever pra gente o uniforme dos soldados medos e dos babilônios, tá? Então diz no versículo 3 esse requinte de detalhes, né? Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos e escarlata. Eles se preparam para atacar Nínive. Os seus carros de guerra brilham como fogo e os cavalos estão impacientes. O que acontece? Existe também, tá, documentos babilônicos, comprovação histórica de que os escudos nessa época eram de cor vermelha. Então bate aqui com o que ele está falando. Os escudos babilônicos, né, eram vermelhos. E os mantos dos medos e os mantos dos babilônios eram vermelhos e escarlata, né? Então, deixa eu ver até se eu anotei a diferença de cada um. Anotei, ó, os medos usavam manto vermelho e os babilônios usavam manto escarlata, tá? E bate com o que Naum tá falando, e são eles que conquistam a Síria, tá? E também havia uma estratégia nessa cor aí, uma estratégia militar,
Porque o vermelho, você não viu o sangue do seu inimigo. Então, você não conseguia considerar que você estava vencendo a guerra. Você não está vendo sangue nenhum, é vermelho. A roupa dele é vermelha, que você vai ver como o sangue, né? Então, isso era uma estratégia militar também. E era usada pelos medos e pelos babilônios, tá? E é essa visão que Naum está vendo. Naum está vendo os soldados dos medos, os soldados dos babilônios, da Babilônia, invadindo a Síria. Ele está vendo tudo isso e descrevendo pra gente o que ele está vendo. Então ele diz que ele está vendo carros de guerra. E esses carros de guerra estão brilhando tanto que parece fogo na visão dele. Ele olhando, parece fogo. E ele está vendo que os cavalos estão muito impacientes e eles estão vindo para a Síria. É porque ele fala que os cavalos parecem fogo. Os carros parecem fogo, né? Os carros dos medos e os carros dos babilônios, eles possuíam lá um metal polido. E esse metal polido, quando refletia a luz do sol, parecia que estava pegando fogo mesmo, tá? Isso era normal, parecia mesmo que estava pegando fogo. E é isso que ele está vendo na imagem dele. Quando ele olha, ele está vendo essa cena e começa a descrever pra gente isso, tá? Aí no versículo 4 ele continua descrevendo sobre esses carros. Aí ele fala, os carros de guerra, eles correm muito rápido pelas ruas. Eu tô vendo os carros indo muito rápido pelas ruas lá em Nínive, né? E eles estão cruzando as praças, eles estão andando em todas as direções, e ele vê na visão dele. Parecem tochas acesas, lembra? A luz reflete a luz do sol, fica parecendo fogo mesmo. Os carros ali dos babilônios, dos médios, parecia realmente quando refletia a luz do sol. E aqui ele diz, olha, parecem tochas acesas, eles estão correndo como relâmpagos. Aí no versículo 5, Naum diz, o comandante inimigo dá ordem aos seus oficiais, eles correm até a muralha da cidade e na sua corrida empurram uns aos outros. E isso é descrito, gente, em documentos históricos, que começou a empurra. Realmente, quando Nínive viu o que estava acontecendo, que ela ia ser destruída, que ela ia cair, começou um desespero que o povo começou a fugir. Quando o povo começou a querer fugir de Nínive, começou a pisotear. Pessoas caíam e pisavam, um pisava em cima do outro, entendeu? Um empurrava o outro, o mais fraco, coitado, que se dava mal, né? Mas ficava aquela luta, né? E todo mundo pisoteando um outro, correndo e empurrando um outro. E é essa cena que Naum está descrevendo e é o que acontece, né? Conforme documento histórico, é o que acontece realmente. Então aqui diz que eles ficam correndo até a muralha da cidade, eles querem sair pela muralha, eles estão desesperados ali tentando sair e na sua corrida uns ficam empurrando os outros. Eles armam barreiras para se protegerem, eles tentam se proteger dos medos e dos babilônios para não morrerem e ao mesmo tempo eles estão tentando sair. Então aqui no versículo 6 diz, eu estou vendo as portas do rio se abrindo, as comportas estão se abrindo. E no palácio está reinando o terror. E tudo isso você está vendo na visão, né? E realmente é o que acontece. Há uma grande inundação, né? Segundo os documentos históricos que eu falei, há uma grande inundação quando Nínive cai, quando Nínive é destruída. Há uma grande inundação ao ponto dessa inundação ter entrado na cidade. Tá? Então, o rio invade a cidade, a gente lembra, né? Foi tão abrupto o negócio que o rio quebrou a muralha. Então, o rio veio com a pressão que a muralha da cidade caiu pelo rio. E é isso que ele está descrevendo. Ele falou que as comportas do rio se abriram. Veio água de você nem sabe de onde, veio numa força, e é isso mesmo, que quebrou a muralha. E no palácio está reinando o terror. No palácio está todo mundo com medo. E realmente bate com o que Diodoro diz, né? Que o rei se trancou no palácio e tacou fogo no palácio. Nessa época era muito comum isso. O rei, ele preferia se matar. Aconteceu isso com Saul, a gente lembra, né? O rei, ele preferia se matar. Aconteceu isso com outros reis também, mas assim, o que me veio agora na memória foi Saul. Ele preferia se matar a ser entregue na mão do inimigo. Ainda mais um rei da Assíria, que fez tantas torturas, né? Não havia ninguém que não tivesse sofrido as torturas da Síria. Então ele preferia se matar. E tem lógica isso. Quando fala que ele se matou, né? Tem lógica realmente. Ele não ia se entregar, jamais se entregaria. Ele preferia se matar do que se entregar, porque ele ia ser muito torturado. Então aqui diz que no palácio reinava o terror.
Versículo 7. A imagem da deusa é levada embora, e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Era muito comum, quando uma nação conquistava outra nação, ela pegava os deuses daquela nação e levava embora aqueles deuses e levava para sua terra para deixar como se fosse um memorial, né? E deixava ali num sentido de inferioridade ao seu Deus. O seu Deus numa posição maior e os outros deuses ali recolhidos da nação conquistada em uma posição menor. Foi o que aconteceu com a Arca da Aliança na época lá dos filisteus que a gente estudou, quando os filhos de Eli morreram. Aconteceu isso com a Arca. Mas só que a Arca não deu certo não. Deus fez os outros caírem e se ajoelharem à Arca. Mas era isso que era costume de fazer. Eles pegavam a representação do Deus daquela nação e colocavam no sentido dele venerar os deuses dele. E é isso que Deus está falando. A deusa que eles tanto adoraram está sendo levada embora. A imagem da deusa que eles tanto esperaram está sendo levada embora pelos medos e pelos babilônios. E as sacerdotisas que trabalhavam, né, tanto sacerdotisas quanto aquelas prostitutas cultuais, né, que ficavam ali trabalhando para essa deusa, estão acompanhando essa imagem que está sendo levada pelos babilônios, pelos medos, e estão chorando, porque a deusa delas está sendo levada, prisioneira. Então aqui diz, e elas ficam gemendo como pombas, e elas batem no peito em sinal de tristeza, porque a deusa delas está sendo levada. Aí no versículo 8 diz, o povo de Nínive foge como água que escapa de uma represa. Parem, alguém grita, mas ninguém para de fugir. E isso, gente, bate com documentos históricos. Porque nos documentos históricos diz isso mesmo, que não sobrou ninguém. O povo começou a fugir desesperadamente e ninguém quis ficar, não. Tanto que não se pôde depois trazer de volta eles. Não se podia achar eles e reconfigurar ali e levar eles. Não dava. Então todo mundo fugiu, salve-se quem puder. Era cada um por si. E aqui então diz isso, que eles começaram a correr que nem água, era cada um se salve, cada um salve sua vida, salve-se quem puder, né? E eles fugiam como água correndo numa represa. E alguém falava isso, Naum vendo. Gente, alguns anos depois é que a Síria vai ser destruída. E Naum tá falando isso antes. E Naum tá falando que tá vendo naquela visão ali alguém gritando, parem de correr, não tentem fugir. Mas o povo nem ouvia. O povo desesperado fugindo. Então no versículo 9 diz que alguém começou a gritar. E Naum vendo lá aquela cena, aquela visão, e Naum fala, alguém tá gritando, peguem a prata, peguem o ouro, levem o ouro. Olha, a cidade aqui tá cheia de riqueza, gente, vamos pegar as riquezas. Olha quanto objeto de valor, vamos roubar isso daqui. E Naum descrevendo isso, que eram os medos e os babilônios, né? Vendo ali o tanto de riqueza que tinham e eles pegando os despojos. Aí no versículo 10 diz, Nínive, destruída, deserta, despovoada. E esse é o resumo do que ele viu. Ele diz, Nínive, eu tô vendo aqui Nínive. Nínive tá destruída. Nínive tá deserta. Nínive tá despovoada, não tem mais ninguém lá. Corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos. E todos perdem as forças. É isso que ele está vendo. Versículo 11. O que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões? Lembra que eu falei no início da aula de hoje? Que tem um achado arqueológico, pedaços da parede, documentos assírios, em que eles se intitulavam como leões. Eles diziam que ali era a cova dos leões, que eles eram os tal, que eles conquistavam a presa e ninguém mais tirava. É isso, ele usa esse trocadilho para falar do que eles se chamavam. Cadê agora? Cadê os poderosos? Onde vocês estão? Vocês não são bons? Cadê vocês? Cadê o poder de vocês? É isso que não está dizendo. Então não fala o que é que aconteceu com a cidade que era como uma cova de leões. Nessa cidade aí, os leõezinhos, eles ficavam recebendo comida. Os leões e os seus filhotes, eles viviam seguros e ninguém espantava esses leões daí. O leão matava algum animal e repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. Aqui ele está falando que eles, gente, havia uma comunhão ali pro mal
que eles repartiam até a presa. Então eles se uniam para fazer o mal. E é como leões, eles iam, se reuniam para pegar a presa e depois chegavam lá com a presa e dividiam a presa entre todo mundo. Ficavam dividindo entre eles a presa que eles conseguiram e tal. E é isso que Deus está falando. Cadê? Cadê agora? A cidade que era assim. Que só moravam esses leões que se achavam protegidos, se achavam tão seguros, achavam que nada ia acontecer com vocês. E vocês eram tão unidos, era um pelo outro. Vocês faziam em conjunto a maldade, mas agora é cada um por si. Agora é correndo cada um pro canto. Ninguém ajuda ninguém, ninguém tá nem aí pra ninguém. Cada um de vocês, né? É nesse sentido que tá falando aqui. Aí no versículo 13, então diz, o Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive. Ó Nínive, eu agora estou contra vocês. Eu vou queimar os carros de guerra de vocês. Os soldados de vocês vão morrer na batalha. Eu vou levar embora tudo que um dia vocês roubaram dos outros. E nunca mais vocês vão baixar em país nenhum para fazer suas maldades. Uau, né? Então agora a gente vai para o último capítulo de Naum, continuando nossa saga aqui, né? Amém. Aí no versículo 1 vem a lamentação sobre Nínive. Nínive havia se arrependido. Nínive podia ter sido salva, mas não perdurou, né? Aquele povo do arrependimento de Jonas foi salvo, né? Jesus diz isso, mas as próximas gerações não. Acabou desse jeito, triste. E agora vem essa lamentação. E Naum diz, ai de Nínive, coitada de Nínive, cidade cruel. Você era cheia de mentiras, você era cheia de violência. Em você não faltavam crimes, Nínive. Escuta agora o estalo dos chicotes. Escuta agora o barulho das rodas, Nínive. Aí estão vindo os cavalos. E eles estão vindo galopando. Os carros de guerra estão vindo correndo, Nínive. Os cavaleiros, eles estão atacando com espadas brilhantes. As lanças deles são reluzentes. Olha, Nínive, há mortes por toda parte. Há milhares de cadáveres aí. Os soldados até tropeçam nos corpos dos mortos no chão. Nínive, versículo 4 diz, Nínive, ah, sua prostituta, você está sendo castigada. Você era bela, você era encantadora, com as suas feitiçarias. Você conquistou muitos povos. E você prendeu a muita gente com a sua prostituição. É como se muita gente tivesse se vendido, né? Por causa da riqueza da Síria, por causa do que a Síria prometia, né? Por causa do que a Síria dizia conseguir. Então, muita gente se vendia para ter aquilo, né? Assim como vai ser com a Babilônia. E é isso que está dizendo aqui. Muita gente se vendeu a você em prostituição. E aqui no versículo 5 diz, o Senhor Todo-Poderoso agora diz, Nínive, eu estou contra você. E agora eu digo que eu vou te deixar totalmente nua. Eu vou tirar o teu vestido para que todos vejam a sua humilhação. Eu vou mostrar para todo mundo a tua desgraça. A gente lembra que é muito comum na Bíblia usar a terminologia de uma mulher, né, o símbolo de uma mulher para falar de uma cidade. Né? A gente viu isso com Jerusalém, tudo é muito normal. No sentido de não ter sido uma boa mãe. É muito comum a Bíblia usar esse termo, né? Como se ela não foi uma boa mãe e não criou bem seus filhos. Tá? É nesse sentido. Então é nesse sentido que ele está dizendo. Nínive não foi uma boa mãe para os seus filhos. Então por isso que ela vai ser envergonhada desse jeito, né? Nesse sentido. Versículo 6 então diz, eu vou tratar você, Nínive, com desprezo. Eu vou cobrir você de sujeira, Nínive. Todo mundo que olhar para você agora vai ficar horrorizado. Todos que virem você, Nínive, vão fugir. E vão dizer assim, ó, Nínive está arrasada. Então Deus diz,
quem é que vai ter pena de você, Nínive? Quem você acha que vai te consolar agora? Onde eu vou encontrar alguém que te console? Ninguém tá nem aí para você. Aí no versículo 8, Deus diz assim: Nínive, você acha que você é melhor que Tebas, a capital lá do Egito? Você acha? Porque a capital lá do Egito também era protegida por um rio. O rio Nilo era como um muro que defendia Tebas. O que acontece? Tebas foi conquistada. A Assíria conquistou o Egito, lembra? A Assíria conquistou o Egito, a Assíria conquistou Tiro, que era também rodeado por água, a Assíria conquistou Etiópia, a Assíria conquistou Fenícia, a Assíria conquistou um monte de gente. E o Egito parecia muito difícil ser conquistado, né? Principalmente a capital do Egito, porque ela é rodeada de rio, ela é protegida por um rio, assim como a Babilônia, como eu já falei para vocês, né? A Babilônia também é assim. A Babilônia ela é protegida, rodeada por rios, né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente ali, quando forem invadir a Babilônia ali, né? Os medos e os persas ali, né? Quando for conquistar ali, tomar a Babilônia, ela era difícil. Como que você vai conquistar uma terra assim? Parece impossível, né? Ela é protegida por água. E isso era uma estratégia, era muito comum essa estratégia nessa época. Então, você protegia a cidade mais importante com água. E ela era protegida ali ao redor dela com água. O Egito também. A capital do Egito era protegida por água. Ao redor dela, a proteção dela era água. E a Assíria também era assim. Nínive. Nínive era protegida por água também. E é isso que Deus está falando aqui. Você acha que você é melhor do que o Egito? Você conquistou o Egito. E você acha que é melhor do que ele? Você acha que você não vai ser destruída? Você destruiu o Egito, você acha que ninguém te destrói? O Egito tinha a proteção dos rios lá. E ele foi conquistado. E você acha que os seus rios vão te proteger? E são os rios que vão inundar a cidade e quebrar a muralha que a gente viu, né? Então, no versículo 9, diz: Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo. E o país da Líbia era o seu aliado. Gente, e eu falei já isso em várias aulas para vocês. Se havia alguém que podia vencer a Assíria olhando pela lógica humana, era o Egito. Nessa época, quem era rei no Egito era uma dinastia etíope. Então, era uma dinastia núbia, né? Então, assim, a Etiópia e o Egito eram juntos, eram irmãos, porque era um rei etíope que estava no Egito. Então eram juntos aí, a força que eles tinham. E além disso, eles ainda tinham a aliança da Líbia. É isso que Deus está dizendo aqui. Eles eram poderosos. Egito, Etiópia e Líbia. Ainda assim, o Egito caiu. A Etiópia caiu. Ainda assim, eles caíram. Que é isso que Deus está dizendo. O Egito também achava que dominava o mundo inteiro. O Egito também achava-se intocável. Você acha que eu não vou conseguir fazer o que eu estou falando que eu vou fazer com você, Assíria? Você acha que eu não vou te destruir? Né? Nesse sentido. Aí no versículo 10, Deus diz: mas mesmo assim, mesmo eles sendo poderosos, o Egito, Tebas, a capital do Egito, foi feito prisioneiro. Vocês fizeram eles prisioneiros. Eles foram levados para fora do país deles. Vocês esmagaram as crianças deles nas esquinas das ruas. Vocês mataram as crianças nas esquinas das ruas. Vocês ficaram tirando sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes do Egito. E o restante depois vocês ficaram levando embora com correntes como animais. Ah, Nínive, no versículo 11, Deus diz: ah, Nínive, você também vai ficar bêbada. E você também vai andar atrapalhada. Você vai também ficar procurando fugir do inimigo. Também vai acontecer isso com você. Aí no versículo 12 Deus diz: todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a árvore. Vocês, Nínive, são como uma figueira que o fruto já está bem maduro. É só alguém ir lá sacudir a árvore que quem quiser comer vai e come. Olha o que Deus está dizendo.
a Síria se achava o tal. A Síria falava o quê? Quem é agora que pode me vencer? Venci Egito, Tiro, Etiópia, a Arábia, o reinado da Síria, venci a Fenícia, venci todo mundo. Quem vai me vencer agora? E Deus está dizendo, qualquer um. Você é como uma árvore que o fruto já está tão maduro que qualquer um que chegar e balançar, come. Quem quiser comer, coma. O reino mais simples pode te destruir. É isso que Deus está dizendo. Você não é tão importante quanto você acha que é a Síria. Então aqui no versículo 13 diz assim: os seus soldados são fracos, a Síria. Eles são como mulheres na batalha. E os portões da sua cidade estão abertos. Você é frágil. Você não tem segurança nenhuma. Você está se achando muito, mas você não tem segurança nenhuma. O inimigo, ele pode entrar aí na Síria à vontade, pois o fogo já destruiu as fechaduras. E é essa cena mesmo, gente, que acontece. Vai ter um grande incêndio em Nínive, né? Vai ter essa questão vai tudo começar com água, né? Com o rio, né? Com o rio que vai vir e vai quebrar a muralha, vai vir de uma forma tão violenta que vai quebrar a muralha e vai abrir essa brecha. Pela brecha o inimigo vai começar a entrar, então vai começar um fogo, né? Ali em Nínive. O Diodoro diz que quem taca esse fogo, né? O rei lá no palácio, ele mesmo taca o fogo, né? Então começa um fogo na cidade. E aqui diz que o próprio fogo vai abrir os portões da cidade para todo mundo entrar à vontade, né? Aí no versículo 14, Deus fala, é o seguinte, começa a guardar água aí. Começa a reservar água aí para vocês, para que quando o exército que eu preparei chegar aí para cercar vocês, vocês reforcem as fortalezas de vocês e vocês tenham água. Amassem barro e preparem as formas aí para vocês fazerem mais tijolos para proteger as muralhas de vocês. Mas eu digo, ainda assim, façam o que fizerem, vocês vão morrer. Ou vão morrer no fogo, ou vão morrer na batalha. O inimigo vai acabar com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas. Por isso eu digo, tornem-se tão numerosos quanto os gafanhotos. Não tem problema. Eu vou destruí-los do mesmo jeito. É isso que Deus está dizendo. Aí no versículo 16, Deus diz: entre vocês aí mais negociantes do que estrelas no céu, não é o que vocês dizem? Mas eu digo para vocês que agora todos eles vão embora. Como gafanhotos que batem as asas e saem voando, vão todos fugir. Ninguém vai querer reerguer essa cidade. Ninguém vai querer retomar a economia desse país. Todo mundo vai abandonar esse lugar. Aí no versículo 17 diz: as suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos, Nínive. Eles pousam nas paredes quando faz frio, mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando e vão embora. E ninguém mais os encontra. Você vai ser abandonada. Ninguém vai lutar por você. Aí no versículo 18 diz: o rei da Síria e os seus governadores estão mortos. Aqui é o final da visão dele. Ele viu que o rei morreu. Ele viu que os nobres de Nínive morreram. Lembra que ele estava vendo uma cena, né? Um filme? Agora no filme ele viu o final. Ele viu que o rei realmente morreu. E todos os governadores também morreram. Os generais também morreram. E o povo de Nínive agora está espalhado pelas montanhas. E não há ninguém que possa juntá-los novamente. Aí no versículo 19, para finalizar o livro original, glória a Deus, mais um livro lido, glória. No versículo 19, para finalizar o livro de hoje, diz assim: Nínive, não tem remédio para sua ferida mais, porque suas feridas já não têm mais cura. Uau! Nossa, o Jonas tinha pregado 70 anos antes, né? E o povo convertido. Elas não têm mais cura.
suas feridas. Todos os que ouvem falar da sua desgraça, Nínive, eles se alegram. Ninguém fica triste por sua causa. As pessoas até batem palmas quando ouvem falar que você foi destruída. Sabe por quê, Nínive? Porque no mundo não há ninguém que não tenha passado pela sua tortura. Não há ninguém que não tenha passado pela sua mão dura. Uau, né? Que forte do jeito que termina esse livro de Naum. Amém, gente. Glória a Deus. Amanhã a gente vai começar o livro de Sofonias. Eu vou ver se a gente vai conseguir fazer o mesmo esquema de hoje e eu começar e terminar um livro em um dia, né? Vamos ver, amém. Vou ver se eu vou conseguir fazer isso, né? Vou ver se vai dar. São 3 capítulos só também, Sofonias. Vou ver se vai dar pra gente fazer isso. Vou ver direitinho. Se der, a gente faz. A gente finaliza mais um livro amanhã. Amém. Glória a Deus. Tô muito feliz, gente. Parabéns a todos nós. Nosso 21º livro. Já lemos 21 livros da Bíblia. Glória a Deus. Já lemos, compreendemos, estudamos. Amém. Estamos aprendendo muito, glória a Deus, né? Sobre Deus. E tem sido extraordinário. Espero que para vocês também. Amém. Gente, alguém tem alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Luciene, você tá aí no Facebook, você tem alguma dúvida? Francisco, Maria, Adilson, Maria Helena no Meet, vocês têm alguma dúvida? Pera rapidinho. Nenhuma dúvida? Amém, Francisco não tem nenhuma dúvida. Amém, Francisco, Deus te abençoe, viu? Bom descanso. E até segunda-feira, né? Amanhã você vai para a Assembleia, então até segunda-feira com a graça de Deus. Segunda, quarta e sexta. Eu sempre me confundo. Até terça, com a graça de Deus. Amém. Em nome de Jesus, ótima quinta-feira. Tudo de bom pra você. Amém, para você também, Francisco. Deus abençoe. Amém. Amém. Maria Oliveira, Maria Helena, Adilson. Vocês têm alguma dúvida? A Maria Oliveira já até saiu. Vocês têm alguma dúvida? A Maria Oliveira falou que não tinha nenhuma dúvida. Amém, glória a Deus. Maria Helena, você tem alguma dúvida? Adilson, vocês têm alguma dúvida? Gente, vocês me ouvem? Vocês têm alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida ainda. Amém, Adilson. Deus te abençoe, viu? Um bom descanso. Amém. Vou assistir. Amém. Vou assistir. Se tiver dúvida, amanhã apresento. Amém. Glória a Deus. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. E amanhã a gente começa Sofonias aí. Glória a Deus. Amém. Ok. Amém. Um beijo. Bom descanso. Deus te abençoe. Amém. Amém. A Luciene tá falando no Facebook, né? Estava meio ausente, mas cada dia aprendendo mais. Muito feliz. Glória a Deus, Luciene. Deus te abençoe, viu? Bom descanso, uma boa noite e até amanhã com a graça de Deus. Amém, amém, amém. Pra gente aprender sobre Sofonias agora. Glória a Deus. Amém. Eu vou desconectar o Facebook, tá, gente? O Instagram. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Maria Helena, você tem alguma dúvida?